Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um gatilho que leva à violência psicológica, que eu já falei várias vezes em vídeos, entrevistas e aulas, como a violência psicológica por si só já é terrível, né? Já é terrível, já destrói uma pessoa, acaba com a identidade e até a saúde física de uma pessoa. E ela também é o estopim aí para um possível feminicídio, sendo a raiz da violência contra a mulher e o seu topo o feminicídio. Então, nenhum feminicídio começa à toa, vem ali já de um histórico aí de abuso psicológico. E um dos gatilhos para o abuso psicológico, essa tortura, esse sofrimento, é a falta de informação. Que muitas vezes eu observo que após uma consulta jurídica com o profissional certo, com o profissional da área, né, especializado em direito de família, essa tortura passa. É impressionante como muda o semblante da cliente, né? Por que eu tô falando isso? Porque eu já perdi as contas das vezes que eu atendi mulheres que me relataram o seguinte: ai, doutora, eu tô morrendo de medo de perder a guarda dos meus filhos, porque ele diz que vai pedir a guarda unilateral, então eu não terei mais aí a guarda compartilhada, a guarda física comigo e compartilhada com ele, que é a regra hoje em dia, porque eu trabalho muito. Gente, esse não é o motivo. Então, quando eu esclareço para essa cliente que isso não é motivo para perder a guarda, esclareço quais são os motivos para uma alteração de guarda, para perder um poder familiar, ter aí a suspensão do poder familiar, esclareço todos os direitos dela, ela se acalma imediatamente. Porque conhecimento é poder. Se a pessoa não tem conhecimento, é muito fácil dela ser manipulada, dela ser torturada, tá certo? Então isso é muito importante. Como eu disse, eu já perdi as contas. Então que fique claro, trabalhar não é motivo para alterar a guarda, para que o genitor peça a guarda unilateral. Outra coisa, gente, muito importante. Acabou esse mito, eu não aguento mais ouvir uma coisa, que pensão alimentícia é 30%. Gente, não é 30%. A pensão alimentícia, ela depende de 3 fatores. Ela é baseada no trinômio possibilidade de quem paga, capacidade financeira, necessidade de quem recebe e razoabilidade, proporcionalidade entre os ganhos de ambos os genitores. Quem ganha mais, óbvio que paga mais. E também o padrão de vida dos genitores. Então, tudo isso deve ser analisado, gente. Isso é muito importante. Então, uma consulta com um advogado de família, da área de família, muda completamente. E outra coisa, gente, para ingressar com um processo, é necessário se preparar para esse processo, saber quais são as provas a serem juntadas nesse processo, quais são as provas, existe uma estratégia, quais são as provas para comprovar esses direitos. E eu atendi semana passada o seguinte caso, vou contar para vocês, óbvio que sem identificar a parte, eu nem assumi esse caso porque não dá, né? Ela, na verdade, um amigo que trabalha numa imobiliária, que é um advogado de imobiliária, resolveu fazer um favor para ela. E ela ingressou com uma revisional de alimentos para aumentar, majorar esses alimentos. E ela perdeu a ação, ela me procurou no dia que perdeu a ação, semana passada. Procurou, olha, eu quero recorrer, eu quero ganhar. Aí eu dei uma olhada ali, eu falei, não tem como. Não tinha provas, aquele processo não foi bem instruído. Não tinha provas do aumento da necessidade das crianças, do aumento do custo daquelas crianças. Não existia prova alguma da capacidade, do aumento da capacidade financeira do alimentante e muito menos redução do ganho dela. Tudo isso precisa ser analisado, aí junto o advogado orienta quais são as provas
necessárias. Não tinha nada ali. Ele não sabia, acredito eu, né, que ele não sabia, ou seja, agora o que que acontece? Sucumbência. Ela vai ter que pagar uma sucumbência e não vai ser baixa, porque a pensão já não é uma pensão baixa, ela quer aumentar, são duas crianças aí numa idade aí de 10, 12 anos, onde 10, 11 anos mais ou menos, onde o custo aumentou bastante, mas ela não comprovou. Não existe processo sem provas. Tem que comprovar o que você está alegando. Ela perdeu. Eu disse a ela, aqui não tem chance. Eu não vou assumir esse caso. Então é muito importante também que a pessoa, eu vejo também muitas mulheres saindo de casamentos, perdendo direitos importantíssimos porque ela não procurou um profissional especializado, não separou provas importantes e dessa forma a pessoa é muito torturada. Ah, outra que eu já ouvi muito, gente, olha, casamento em comunhão parcial, tal coisa está no meu nome, então é meu. Né? Você não tem direito. Tem sim, tem sim. Foi adquirido na constância do casamento. Né? Então é muito importante essas e outras questões. E eu vejo muita falta de informação e muitas vezes a cliente que me procura fala que essa foi uma informação passada por outro advogado. Aí eu pergunto, mas quem é esse outro advogado? Ah, o trabalhista é meu amigo. Ah, o advogado da imobiliária. Então é muito importante buscar informação correta. E se você não tem condições de procurar um advogado particular, tem ali as justiceiras, tem assessoria gratuita jurídica, correta, que vocês podem acessar. Então é muito importante buscar a informação correta, tá certo? Para quê? Para não cair nesse abuso psicológico, nesse terrível abuso. E eu canso de ver, eu falo assim, isso aqui não foi, muitas vezes a cliente fala assim, nossa, Daniela, parece assim que eu fiz uma terapia. Eu falo, você não fez terapia, eu não sou psicóloga, não sou psicanalista, nada disso. Mas a informação que eu te trouxe esclareceu todo aquele terror, tudo aquilo que você estava sentindo, toda aquela manipulação que você estava sofrendo por falta de conhecimento. Então, gente, falta de conhecimento, né, falta de informação correta leva à violência psicológica, sim, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Esse ficou longo, mas até o próximo.